O Conversas com Binder é um podcast de entrevistas, bate-papo e informação. Aqui, o jornalista Ângelo Binder recebe artistas, famosos, comunicadores, empresários, políticos e pessoas com ótimas histórias para contar. De segunda a sexta, sempre com um episódio para o seu dia ou noite, a qualquer hora, em qualquer lugar. O Conversas com Binder também conta com séries fixas, como a Conexão Brasil-Estados Unidos, com o publicitário Horácio Coutinho, direto da Califórnia, além do bate-papo sobre a história e curiosidades das novelas e filmes clássicos com o cineasta Luffy Stephan. O Conversas com Binder dedica uma parte importante da sua programação ao esporte, saúde e qualidade de vida. Ouça o podcast Conversas com Binder no aplicativo de sua preferência ou ainda no site comandonews.com.br. Olá pessoal, tudo bem com vocês? É mais uma edição de Conversas com Binder e o assunto de hoje é a volta às aulas. Está chegando, pessoal. Mesmo que a gente não saiba bem em que momento o país vive da pandemia, a gente já está praticamente há quase um ano, são 10 meses que os alunos estão sem aulas, né? A gente em casa com aulas online ou sem aula mesmo, né? Sem o convívio com os colegas, com as crianças e adolescentes da mesma idade. Isso, olha, a gente que tem aí 42 anos, jamais imaginei viver uma situação dessa e fico pensando, né? Como que seria ficar um ano longe da escola? Embora a gente gostasse das férias, chegava um momento que a gente queria voltar para as aulas e isso não aconteceu com essa geração. Até podem falar assim, mas hoje em dia temos tecnologias, temos outras situações para entreter, né? Outros entretenimentos, mas mesmo assim, né? O convívio fica afetado, o convívio do dia a dia é um convívio que é só deles, né? Porque mesmo em casa tem pai, às vezes tem ele não consegue ficar sozinhos. Então a diferença é essa e dessa vez, por isso mesmo vou conversar hoje com o professor de Educação Física de Ensino Médio do Colégio Acesso, o Alexandre Luiz Ormanin Felipe. Nós vamos conversar sobre essa volta às aulas e como é que isso afeta esse tempo parado, como é que afeta o psicológico dos alunos, professor? Afeta primeiramente pelo fato de sair da rotina escolar, que é uma base para as demais rotinas. Afeta também pelo fato de ficar em casa, restrito ao convívio apenas com os familiares, sem a convivência com as crianças da mesma idade. Afeta por trazer muita ansiedade, principalmente de quando isso tudo vai acabar, quando vou poder voltar para a escola, quando vou poder abraçar novamente meus avós, e isso acaba criando uma dependência excessiva dos pais, já que é com quem eles geralmente estão convivendo. Você vai acabar percebendo as crianças mais agitadas, mais irritadas, se tratando de crianças em idade escolar, talvez esses sejam os principais fatores afetados. Sempre lembrando que cada criança reage de forma diferente a isso, portanto, não é uma regra. E também, né, professor, consideramos que os pais também estão mais nervosos, né, por conta do trabalho em home office e essa mistura do trabalho diário na casa. Você praticamente também não sai, para quem tem essa possibilidade de não sair. E os pais que saem também ficam nervosos com os filhos em casa, né? Então também, como adequar essa matemática nesse momento? Os pais, principalmente agora na pandemia, são o principal exemplo para seus filhos. Pais estressados, filhos estressados. Se, por exemplo, o pai está muito preocupado, ansioso ou deprimido, ele não vai conseguir dar a atenção de que o filho necessita. Então a criança vai acabar ficando muito preocupada, muito deprimida, também muito ansiosa. A rotina pode ajudar nisso, tanto para os pais quanto para as crianças. Separar um tempo para o trabalho e deixar um tempo para ficar com as crianças é muito importante. E professor, muitas crianças entendem que os pais, estando em casa, estão sem trabalhar, porque estão acostumados a ver os pais saírem para trabalhar, geralmente nesse período que eles estavam ou estão dentro da escola, né? E agora não.
Então, como é que faz, especialmente para as crianças menores, para os pais explicarem que tem um compromisso mesmo estando no ambiente doméstico, o ambiente que é o ambiente para ser a diversão, né, da família? É difícil explicar para as crianças que, apesar de estar em casa, os pais estão trabalhando. Agora, no período de férias, mais complicado ainda, já que as crianças não têm mais a rotina escolar no seu dia a dia. É importante estabelecer uma rotina para que a criança tenha determinados horários, por exemplo, para assistir TV, para jogar no celular, no tablet ou no videogame, desde que esse tempo de tela seja controlado, tenha um limite, ajudar em alguma tarefa doméstica, como arrumar a cama, varrer a casa, e claro, um tempo para brincar com os pais, se possível ao ar livre. Dar preferência a atividades lúdicas que exercitem as crianças. Elas precisam gastar essa energia que elas têm de sobra. Então, um esconde-esconde, um pega-pega, um futebol, uma aula de balé online, tudo é válido como atividade física. E elas gastando essa energia vão ficar mais relaxadas, mais tranquilas, ter um sono melhor, ajuda muito as crianças em idade escolar. E professor, a gente está numa transição, né? Alguns colégios tentando retornar às aulas presenciais, outros ainda em férias, e há aquela sensação assim de que para quem ficou em casa o ano todo, no mesmo ambiente, aula, férias, você não diferencia mais, porque eu lembro quando era criança, o ponto mais aguardado das férias era justamente ficar em casa. Me lembro poder ficar uma semana em casa brincando com os meus amigos vizinhos ou vendo televisão mais à vontade, assim, digamos, ou mesmo curtir um pouco os pais, né? Porque quando os pais tinham a possibilidade de tirar as férias juntamente com os filhos, mas era a quebra da rotina, era justamente o ficar mais em casa, né? E agora, como é que faz para mudar essa lógica, já que as férias ela acontece no mesmo lugar onde a criança ficou o ano todo, que é na própria casa? Para a maioria das crianças, somente o fato de não ter as aulas online já é o suficiente para entenderem que as férias chegaram. Agora, o fato de as férias serem no mesmo local onde foram as aulas é novidade para todos. Muitas famílias conseguem mudar um pouco isso, indo para a praia ou algum outro lugar que tenha uma internet rápida e que os pais consigam continuar com seu trabalho em home office. Isso ajuda muito. Agora, aqueles que não conseguem isso devem tentar alterar a rotina de alguma forma. Seja um passeio curto no parque, um piquenique, uma pedalada, um passeio de bicicleta, alguma coisa que indique para a criança que ela está em seu período de férias, já que esse ano todos merecem um descanso, principalmente as crianças. Muito obrigado, professor Alexandre Luiz Felipe, professor de Educação Física da Educação Infantil ao Ensino Médio. Até me corrigindo aqui, que eu falei que era professor do Ensino Médio no início, apenas não. O professor Alexandre é professor de Educação Física da Educação Infantil ao Ensino Médio do Colégio Acesso. Agradeço muito, professor Alexandre, pelas suas respostas, pelas suas palavras aí, e que a gente tenha um ano letivo muito diferente, muito mais positivo, que foi esse de 2020, mas que também foi de muito aprendizado, com toda certeza, para todos nós, pais, alunos, professores, e que a gente possa esse ano ter um ano mais positivo e com muito aprendizado. Para você que acompanhou o Conversas com Binder, eu lembro que o meu Instagram é o AngeloBinder1 e o meu site é o www.angelobinder.com.br. Lá você encontra todos os meus podcasts, os meus trabalhos. Falo também sobre produção de podcasts no próprio Instagram. Todos os dias, às 16 horas, eu converso um pouquinho na live do Instagram sobre podcast, tiro sua dúvida, falo como é que funciona, como é que faz para poder cadastrar, como é que faz para poder construir a ideia do podcast, sua importância e sua relevância. Para você, um forte abraço e até a próxima edição.